Olá e sejam bem-vindos a mais histórias do Reddit. Dê like e se inscreva, pois isso me ajuda demais, e comente a sua opinião das histórias. Senhora no ônibus me repreende por estar sentada porque sou jovem e saudável, e exige que eu ceda meu lugar. S. Eu sofro de doenças crônicas e dor crônica nas costas e quadril. Raramente pego o ônibus porque é menos doloroso para as minhas costas dirigir eu mesma ou ter alguém para me levar. Entro no ônibus e encontro um assento vago, então me sento. Na próxima parada, uma Karen com ares de direito, EK, sobe no ônibus e fica em pé ao meu lado com uma expressão de desagrado no rosto. EK, com licença? Eu, olá, precisa de algo? EK, você sabe que há pessoas mais velhas no ônibus que precisam se sentar? Pessoas como eu. Desculpe, provavelmente há outros assentos no fundo. Eu realmente preciso deste assento. EK, pare de falar bobagens, você é uma jovem saudável que claramente está bem. Eu preciso me sentar. Eu posso parecer saudável, mas não estou, e jovens também podem estar doentes. Então, por favor, me deixe em paz. As pessoas começam a nos olhar porque ela está resmungando e bufando alto. EK, a juventude de hoje é tão mimada. Você precisa aprender a respeitar seus mais velhos. Então ela literalmente tentou sentar em cima de mim. Pare com isso, senhora. Afaste-se de mim, eu não quero que você me toque. EK, saia deste assento e ambas ficaremos felizes. Você não precisa dele. Essa senhora, com metade de seu traseiro gordo em cima de mim, começou a se acomodar em cima de mim. Neste ponto, eu estava sentindo uma tonelada de dor e gritando para ela se afastar de mim enquanto segurava as lágrimas de dor. O motorista do ônibus teve que parar para removê-la. Uma garota da minha turma veio e me consolou, mesmo mal me conhecendo. Final feliz, eu acho. Mas ainda assim, como as pessoas simplesmente decidem sentar em cima de outra pessoa apenas para conseguir o que querem. Colega de quarto comprou um sorvete para me agradecer. Depois comeu. S. Alguns anos atrás eu tinha um colega de casa, Steve, por volta dos 30 anos. Ambos éramos professores em uma pequena cidade. Eu possuía uma casa com 3 quartos e ele alugava um quarto de mim. O carro de Steve quebrou e por algumas semanas eu o levei para todos os lugares. Fast food, para a escola, para o supermercado, para todo lugar. Meu namorado estava me visitando durante o fim de semana e estávamos na loja comprando mantimentos quando Steve ligou para me dizer que estava pronto para ser buscado na escola. Eu disse a ele que estávamos na loja, mas que eu ligaria para ele no caminho de volta para casa para buscá-lo. Steve me disse para comprar um sorvete e que ele me pagaria depois como um agradecimento por levá-lo para todos os lugares. Ele então procedeu a me dizer a marca e o sabor do meu sorvete de agradecimento. Voltamos para casa. Steve não me pagou pelo sorvete, mas disse que pagaria mais tarde. No dia seguinte, meu namorado e eu pensamos em pegar um pouco de sorvete e assistir a um filme. Descobrimos que meu colega de quarto tinha comido toda a caixa. Ele nunca me pagou por isso também. Então eu comprei um presente de agradecimento para mim mesma. Prima folgada quer ficar na minha casa. Essa é uma história antiga. Então eu tenho uma prima, Kate. Kate tem um irmão, Jake. E Leanne é minha irmã. Beth é a gêmea de Leanne e Greg era o namorado de Leanne na época. Eu convidei Leanne para vir à minha casa nas férias. Leanne me perguntou se ela poderia trazer algumas pessoas com ela e eu disse que sim, pensando que ela estava falando sobre Greg. Na época, ela não me disse exatamente quem. Um dia eu estava falando com minha mãe e ela me disse que agora, como eu estava em bons termos com Kate, eu poderia procurar um emprego para Kate e ajudá-la a se mudar comigo até que ela se reerguesse. Ou ainda melhor, eu poderia oferecer um emprego para Kate como faxineira. Para constar, Kate me odeia, ela já provou isso. Meu ex me traiu com ela fala mal de mim constantemente e assim por diante. Eu perguntei à minha mãe de onde veio essa ideia e ela disse que Kate viria para minha casa em alguns meses. Eu neguei pelas datas, era quando Leanne deveria vir. Eu liguei para Leanne e ela negou, então eu disse a ela que Jake era bem-vindo, mas Kate não era bem-vinda na minha casa. Então eu liguei para Beth e Beth me disse que Kate convenceu Leanne a pagar toda a viagem para ela, e ela já tinha feito isso, porque não queria pagar por uma viagem que não tinha certeza se poderia fazer. Além disso, Kate convenceu Leanne a não me contar nada e me surpreender quando chegassem. Eu disse a Beth o mesmo, Kate não é bem-vinda e se fizerem algo assim, Kate terá que encontrar acomodação porque ela não ficará na minha casa. Eu não sei o que aconteceu nesse ponto, mas Leanne veio apenas com Greg e minha mãe ficou brava comigo porque eu não hospedei Kate. Minha amiga está brava porque meu irmão não vai pagar para ela ir ao casamento dele.
Meu irmão vai se casar neste inverno e ele e sua noiva decidiram fazer um casamento em um destino específico. Eles escolheram o Havaí, perto de onde o padrinho dele cresceu, e estão pagando para que as pessoas que eles realmente querem que estejam lá possam comparecer. Isso inclui principalmente membros da família imediata, bem como amigos muito próximos do meu irmão e de sua noiva. Foi planejado com bastante antecedência e eu acho que é generoso o suficiente, mas minha amiga está chateada por não estar incluída. Nós crescemos juntos e ela é muito próxima da nossa família, então ela está convidada, mas eles não vão pagar por ela. Ela tem reclamado sobre como eu consigo ir de graça e como ela não pode pagar por isso. Eu disse a ela que ela não precisa estar lá e que eles não ficarão chateados se ela não puder ir. Ela acha que precisa ir e quer que eu ajude a pagar para ela comparecer. Eu acho que ela está sendo ridícula e mimada. Edith, nós temos 19 anos e meu irmão tem 27, então ela nunca foi tão próxima dele quanto a de mim e dos meus pais. Meu ex-chefe da sogra decidiu fazer o funeral dela todo sobre ele. Minha sogra faleceu na véspera de Natal passado. Infelizmente, ela estava lutando contra o câncer e estava em remissão. Ela sofreu uma queda e quebrou a pelve. Ela teve uma hemorragia interna e os médicos não perceberam, então foi assim que ela faleceu. Foi tão repentino e, quando recebemos a notícia, meu marido e eu estávamos desesperados para encontrar uma maneira de ir até lá, pois morávamos do outro lado do país e nosso único veículo era uma picape muito velha que quebrou justo antes disso acontecer. Por causa disso, não conseguimos participar do planejamento do funeral, mas felizmente chegamos lá no dia anterior com a ajuda de seu melhor amigo. A visitação e o funeral foram no mesmo dia, então, quando entramos na funerária, meu marido notou o ex-chefe dela. Vamos chamá-lo de Greg. Porque esse é o nome dele. Não me importo se ele ver isso. Oi, Greg. Você é um grande idiota. Algumas informações sobre o ex-chefe dela. Ele era um grande pedaço de merda. Ela trabalhou com ele para o condado e pagou contas para diferentes organizações de serviço social e era um intermediário para o CPS. Esse homem era tão inútil e ela o odiava com uma paixão. Ele a chamava de esposa do trabalho, para seu desgosto, e brincava que não conseguia fazer nada sem ela. E ele não conseguia. Ela estava fazendo tanto o trabalho dela quanto o dele. Ela até construiu o banco de dados que todo o condado usa para rastrear todo o dinheiro gasto nas várias contas. Nota a parte do meu marido, ainda assim, ela não conseguia usar o controle remoto. Te amo, mãe, mas você não conseguia, cara sorrindo com lágrimas de alegria. Depois que ela saiu, a secretária que a substituiu acabou fazendo com que Greg fosse demitido porque rapidamente descobriu que ele não conseguia fazer o trabalho dele porque minha sogra tinha feito isso por ele. Ela trabalhou para ele durante os anos 2000, quando meu marido estava no ensino médio. Isso é importante. Durante esse tempo, seu marido, meu sogro, foi diagnosticado com câncer. Ele lutou contra isso por anos, mas eventualmente faleceu em janeiro de 2011. A única razão pela qual minha sogra aguentou essa merda e o trabalho foi porque ela precisava do seguro-saúde para o tratamento de quimioterapia do marido, já que ele não podia trabalhar. O que Greg aproveitou ao máximo, porque sabia que ela não podia se dar ao luxo de perder o emprego. Durante os períodos em que ele lutava e ela tinha que se ausentar do trabalho para cuidar dele, seu chefe a mandava para casa com trabalho porque ele não conseguia fazer nada sozinho. O marido dela estava morrendo de câncer e ele ainda estava sugando dela todo o trabalho que podia. Ele era e ainda é uma pessoa muito ruim. Então, avançamos para o funeral. Ela não trabalhava para ele há, 6 anos e vê-lo lá foi como um tapa na cara. Agora, não sei como funcionam os cortejos fúnebres em outros países, mas nos Estados Unidos, há uma ordem muito específica. Primeiro, obviamente, é o carro funerário. E depois estão os parentes vivos mais próximos. Como meu marido era filho único e seu pai já havia falecido, ele era o parente vivo mais próximo. Agora, ela tinha 3 irmãos, então eles seguiram no carro atrás do nosso. Depois o primo dela, e então todos os outros. Enquanto todos nós estávamos indo para o cemitério, vejo alguém cortando na frente dos irmãos dela. Eu me viro e, veja só, era o ex-chefe dela. Fiquei furiosa. Ele então tentou cortar na nossa frente. Quem diabos faz isso?
Você é o ex-chefe dela que ela odiava. Meu marido e os irmãos dela eram a família dela. E eu pensei que não poderia piorar, mas piorou. Então, como não conseguimos chegar lá até o dia anterior ao funeral, não tivemos voz na escolha do pregador que fez o elogio fúnebre dela. Ele foi péssimo. Ele tropeçou nas palavras, fez tudo pela metade e obviamente não sabia nada sobre ela. Foi tão constrangedor. Mas depois que ele falou, antes que meu marido tivesse a chance de se levantar e falar sobre ela, o ex-chefe dela se levanta. Ele começa a falar sobre Maria e todo o trabalho que ela fez trabalhando para ele e como ela fazia tudo e ela era sua esposa do trabalho. Nojo. E ele falou longamente sobre seu trabalho com o condado e como eles ajudam a comunidade e continuou se elogiando. Mas a cereja do bolo de merda foi quando ele disse que o trabalho dela para ele, quando meu marido era adolescente, inspirou diretamente ela a adotar meu marido do Paraguai quando ele era um bebê. Tipo, você é tão egocêntrico que acha que o que você faz é tão importante que a inspirou a adotar 15 anos antes? Eu estava apertando a mão do meu marido tão forte durante tudo isso que estava prestes a quebrá-la. Não dissemos nada por respeito à mãe dele. Mas é por isso que eu digo que quando eu morrer, por favor, mandem embora todos que eu odeio. Cara sorrindo com lágrimas de alegria, deixem eles saberem exatamente como eu me sentia e até briguei. Não me importo. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de comentar sua opinião e se inscrever para me ajudar a bater a meta de 1000 inscritos. Até a próxima!